compartilhar com vocês aqui. Queridos, nós estamos seguindo nossos temas, nossos 10 dias de oração, e como Deus está me dando a oportunidade de poder estar participando hoje, agora, falando com meus irmãos, queria que vocês refletissem sobre esta realidade, que é o cristão apaixonado e o que se torna ameaças para este cristão e fortalezas. Nós sabemos que nossa caminhada existe essas duas vertentes, essas duas facetas, essas duas forças que estão constantemente militando, que estão constantemente atuando em volta de um cristão. Nós estamos aqui com um propósito, com o objetivo de nos consagrar, de nos fortalecer, de orar, de interceder por vidas, por pessoas. Contudo, é preciso que nós fiquemos atentos a tudo que está acontecendo, a tudo que pode estar acontecendo e fazendo nossa autorreflexão, nosso exame de consciência, esquadrinhando o nosso coração para que possamos estar abandonando, estar deixando de lado condições, pensamentos, formas, posturas que possivelmente possam estar bloqueando a passagem do Espírito Santo em nossas vidas. Então, gostaria de convidá-los para que nós possamos abrir, né, nesse momento, a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Oséias. Nós vamos refletir nessa manhã com base nesse livro de Oséias. Oséias, capítulo 4, verso 6. Esse é um primeiro texto. Na verdade, o texto está na tela e você pode acompanhar também na sua Bíblia. Tá bom? Existe, então, alguns pontos que a palavra de Deus coloca para nós de maneira muito clara. Então, Oséias capítulo 4, verso 6, o Senhor ele fala para nós, está aqui na tela o texto: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele apresenta a primeira ameaça para uma vida cristã autêntica, para uma vida cristã profunda, para uma vida cristã de sucesso. Nós sabemos que esse conhecimento, irmãos, que a palavra está colocando aqui para nós, não é um conhecimento teórico, não é o conhecimento grego, conhecimento filosófico, o conhecimento de entender de maneira superficial. Na cultura judaico-cristã, conhecer algo ou conhecer a Deus é experimentar, é vivenciar, é ter de fato uma experiência valorosa. E é exatamente esse tipo de conhecimento, ou a falta deste conhecimento, que tem levado muitos de nós, dos filhos de Deus, ou dos professos filhos de Deus, a abandonarem a experiência, a abandonarem a caminhada. Por quê? Porque por muito tempo vive na superficialidade. O Senhor, quando Ele coloca para o seu povo essa falta de conhecimento, ele está colocando uma questão que era vigente para o povo de Deus no passado e que também se torna uma realidade negativa que acompanha a maioria das pessoas que professam seguir a Deus. Nós sabemos que tudo em nossa vida espiritual começa com Deus. Tudo começa com Deus. Quando a gente olha para o nosso arcabouço doutrinário, a nossa primeira doutrina é a doutrina de Deus. Depois vem a doutrina do homem, depois vem a doutrina da igreja, a doutrina dos últimos eventos, da vida cristã, mas o nosso primeiro ensino, a base para que nós possamos nos desenvolver é o nosso conhecimento da pessoa de Deus. E isso se dá através da palavra, através da experiência de comunhão, através de nossa busca sincera por esse Deus maravilhoso. Então, queridos, primeiro ponto que a palavra coloca para cada um de nós: meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Dá-se o caso, irmãos, de aqui em nosso meio ou em nossa vida está faltando o conhecimento real da pessoa de Deus?
esse conhecimento de experimentar, esse conhecimento de vivenciar, de entender os planos do Senhor, de confiar de fato na direção, no caminho que Ele está colocando diante de nós e darmos assim passos pela fé. Essa é a primeira ameaça, falta de comunhão. O Senhor nos chama para que nós venhamos ter uma comunhão com Ele sincera, uma comunhão de fato e de verdade. O segundo ponto, né, está em Oséias capítulo 5, verso 5. A palavra de Deus fala o seguinte: a soberba ou o orgulho de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Perceba aqui, meus irmãos, um outro problema, uma outra ameaça que envolve a vida da igreja, a vida do povo de Deus. E essa outra ameaça diz respeito ao orgulho, à soberba, o sentimento de altivez, o sentimento de vanglória, o achar-se alcançado, maior, melhor, muitas vezes do que outros, sem ter de fato a experiência real com Deus. Israel, ele se orgulhou. Israel, ele se encheu de si mesmo, por todos os privilégios que recebeu, por todas as bênçãos que obteve da parte do Senhor, por todos os milagres que ele vivenciou. E hoje, irmãos, hoje nós somos reconhecidos como povo de Deus. Nós nos consideramos povo de Deus. Nós nos consideramos igreja remanescente. Nós nos consideramos pessoas que fomos alcançados para poder realizar uma obra nesse tempo do fim. Tudo isso, irmãos, tudo isso para nós deve ser muito bem pensado, para que nós não venhamos cair no orgulho que Israel caiu no passado. E assim perdermos a direção, perdermos a noção da realidade que Deus deseja para cada um de nós. Uma outra ameaça, irmãos, é a inconstância. Oséias capítulo 6, verso 4, diz o seguinte: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Queridos, uma das coisas que nós mais precisamos é de constância. Nós sabemos que nada, a obra que nós desejamos que Deus realize em nossa vida, ela jamais irá acontecer no campo da inconstância. O povo de Deus já deu prova de que a inconstância, a instabilidade, ela não nos leva a lugar nenhum. E nós somos especialistas a sermos inconstantes. Ora estamos fervorosos, ora estamos buscando, ora estamos dedicados, estamos dizendo que vamos fazer o trabalho de Deus, estamos buscando Ele em oração com mais fervor, estamos dando demonstrações e reafirmando para nós mesmos que queremos viver uma experiência elevada, ora estamos realizando, agindo completamente ao inverso de tudo aquilo que nós professamos, que nós falamos, que nós nos propomos a fazer. Baixamos a bola, baixamos a guarda, paramos a busca intensa e tudo volta a ficar pior do que era antes. Nós somos especialistas na inconstância, irmãos. E nós sabemos que esta obra, a obra de Deus em nossa vida, ela não vai se desenvolver no campo da inconstância. É necessário de nossa parte que nós venhamos buscar a cada dia um pouco mais, a cada dia um pouco mais, a cada dia um pouco mais, para que nosso amor para com Deus não venha a ser como a neblina que de manhã se dissipa.
não venhamos ser inconstantes. Não, que nosso amor não venha a ser volátil. Que nosso amor por Deus, a nossa comunhão com Deus, não venha a ser condicionada à circunstância que se encontra em nossa volta. Nós podemos estar, muitas vezes, condicionando a nossa fidelidade a Deus às circunstâncias que se dão em nossa volta. No dia em que nós, irmãos, condicionarmos, atrelarmos nossa fidelidade a Deus, nosso amor a Deus, a partir daquilo que acontece em nossa volta, nós estamos perdidos. Porque no mundo passareis por aflições. No mundo nós iremos enfrentar percalços. Na vida espiritual haverá lutas e guerras. E essas lutas e guerras irão cobrar de nós muito. Irão nos colocar em situações adversas. Logo nós não podemos, irmãos. Não podemos permitir que o nosso amor, que nossa comunhão, que nossa dedicação a Deus, ela venha a ser tão frágil, a ponto de se dissipar como a neblina da manhã que logo evapora. Que nosso amor não seja inconstante, que nossa comunhão não seja inconstante. Então, aqui é uma terceira inconstância, uma terceira ameaça que, que milita contra um cristão apaixonado, contra um cristão dedicado. Fique atento a isso. O livro de Oséias fala de uma outra ameaça. Capítulo 7 de Oséias, no verso 8, o texto sagrado fala o seguinte: Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Queridos, o mundanismo, o mundanismo é uma ameaça severa, constante para o cristão apaixonado. Todos os lugares, irmãos, em que a gente vai, em que nós estamos, há as evidências claras da cultura deste mundo, da cultura mundana. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus fala que nós, Deuteronômios, fala para a gente, para que nós possamos viver os mandamentos, os estatutos de Deus. E a palavra bíblica para testamento, para mandamento, para os testamentos, para a forma, o modelo de Deus, é a palavra ruká. E ruká, ela pode ser traduzida como cultura. Cultura. Queridos, Deus, ele informa para nós em todos os momentos que ele tem a sua própria cultura. Ele tem o seu estilo para o seu povo. Ele tem a forma para o seu povo viver. Contudo, no grande conflito, existe, irmãos, uma guerra de culturas também. A serva do Senhor, Ellen G. White, ela fala que Deus, quando Deus ele vai julgar culturas. Existem culturas que são diabólicas. Existem estilos de vida que são construídos no laboratório, são idealizados no laboratório do inimigo, que é para se contrapor à maneira de Deus aqui na Terra. É para se contrapor ao modo operante de Deus na vida do seu povo. Então, diante disso, essa reflexão, essa ameaça que o profeta Oséias coloca para nós, ela faz todo sentido. Efraim, ele estava se misturando com as nações vizinhas. Ele estava se diluindo, se deformando, se acomodando, se acostumando às práticas dos seus vizinhos, perdendo a identidade. Perdendo a identidade de povo de Deus. E hoje, irmãos? E hoje? Existem coisas hoje que acontecem em nosso meio que para muitos parece que já se tornou algo tão comum, tão normal, mas que quando nós vamos analisar e observar, isso está dentro da cultura de um mundo.
Isso parte da cultura, não de Deus, não da ruca de Deus, não da forma como Deus deseja que nós venhamos viver, mas foi estabelecido aqui nesta terra, no laboratório do inimigo. Não é plano de Deus que a gente venha viver algumas experiências, alguns modismos, algumas maneiras que não têm respaldo da palavra. E por mais que se tente argumentar, não há aprovação de Deus. Eu tenho conversado com muitas pessoas, sabe, irmãos? No particular, tenho muito respeito, logicamente, pela situação espiritual e a condição mental, a visão das pessoas. Eu tenho procurado muitas pessoas no particular para conversar, para orientar, para dizer, irmãos, isso aqui não é o padrão, não é o melhor, não é a vontade do Senhor. A igreja, ela não ensina isso, ela não ensina a usar isso, ela não ensina a gente fazer dessa forma. Eu estou aqui para lhe apoiar, para lhe ajudar, para que nós possamos crescer juntos. Tenho falado no particular, não tenho falado em público para não envergonhar a pessoa, tenho respeitado. E, lógico, a gente vai encontrando sensibilidade, abertura aqui e ali e trabalhando. Mas, queridos, parece que muitas vezes é chover no molhado, porque a gente encontra na nossa própria igreja, no nosso próprio meio, uma mentalidade que muitas vezes não está entendendo a profundidade do grande conflito. E nós que aqui estamos, irmãos, em todas as questões, nós precisamos colocar à prova se isso de fato representa a vontade de Deus. Efraim se misturou, se diluiu, se deixou levar, se acostumou, foi transformado em sua maneira de viver, de proceder. E nós? E nós, irmãos? Nós possamos continuar nos questionando, fazendo a avaliação das coisas. Uma quinta ameaça para o povo de Deus é a idolatria. Oséias fala para nós, capítulo 7, verso 8. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si. Imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Olha só a outra ameaça, irmãos, para o povo de Deus, a idolatria. A idolatria. Que eles construíram, que eles edificaram a partir das bênçãos de Deus. Deus os abençoou, Deus nos deu a prata, Deus lhes deu o ouro, e eles pegaram a bênção do Senhor e a tornaram em ídolo. Isso pode acontecer comigo? Isso pode acontecer com você? Será que é possível nós pegarmos a bênção que Deus nos deu e transformá-la em ídolo? Isso é uma ameaça, irmãos, que cerca cada um de nós. O povo de Deus no passado caiu nessa armadilha da idolatria, buscando formas de preencher a necessidade espiritual da sua própria maneira, do seu modo, a partir das suas percepções, das suas escolhas, transformando bênçãos em maldição. Não transforme as bênçãos de Deus em ídolos. Não transforme as bênçãos do Senhor em maldição. Foi isso que aconteceu. E é isso que muitas vezes está acontecendo hoje, porque a história apenas se repete. Apenas se repete. Deus, ele deseja realizar em nossas vidas uma obra completa. Por esse motivo, ele apresenta aqui essas ameaças na vida do cristão. Queridos irmãos, a vida não é só de ameaças. Existe também aquilo que se contrapõe a essas ameaças. Contra, irmãos, a independência, contra a falta de humildade, nós temos a dependência de Deus. Martinho Lutero, certa vez ele falou o seguinte: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem meu guia. Você conhece bem seu guia, irmãos?
Eu conheço bem o meu guia. O nosso conhecimento de Deus, irmãos, nos trará dependência. A nossa percepção, a nossa comunhão com Deus nos fará viver na dependência, confiando, marchando pela fé, dando passos com olhos vendados, certos de que o nosso guia está no controle, está a nos conduzir, a despeito da circunstância e do contexto em nossa volta. Então, primeira fortaleza, dependência, que vem a partir do conhecimento de Deus. O povo lá atrás perdeu o conhecimento, porque faltou a prática, faltou a experiência. Que eu e você, nós não venhamos ser cristãos apenas de palavras, apenas de forma, mas que nossa, nosso estilo de vida seja envolvido pelo poder da experiência real e valorosa. Uma segunda fortaleza é a humildade, irmãos. A humildade. Contra o orgulho, contra a altivez, a soberba, tem a humildade. Billy Graham, certa vez ele falou o seguinte: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Não podemos perder a noção, cair no engano de achar que reavivamento é barulho. Reavivamento não é barulho, irmãos. Não é barulho. Reavivamento é humilhação. Certa vez um jovem pregador estava colocando no seu coração desenvolver o seu ministério, levando, né, a igreja, trabalhando exatamente essa parte de reavivamento, de avivamento espiritual. E ele procurou um pastor experiente e disse, nos seus planos. E esse pastor experiente falou o seguinte: muito bem, você quer levar o seu ministério dessa forma, faça isso. Mas antes de você falar sobre isso, entre no seu quarto, feche a sua porta, faça um círculo em sua volta. E quando o avivamento acontecer dentro daquele círculo, saia e pregue. Queridos, reavivamento verdadeiro acontece no campo da humildade, da comunhão sincera e muitas vezes no silêncio de nosso quarto de oração. E isso aí irá repercutir de maneira natural, porque os frutos irão aparecer. É pelos frutos, segundo Mateus 7,16, é pelos frutos que nós conhecemos, irmãos. Não é pelo barulho, não é pela forma externa. Então, a humildade é uma fortaleza, irmãos. Nós, como cristãos, não podemos perder, irmãos, essa percepção ou a humildade que vem do Espírito e que nos ajuda, que nos condiciona a ir até ao Calvário com um grande choro, que nos ensina a pedir perdão, que nos ensina a clamar, a orar ao nosso Deus. Quero avançar aqui, irmãos, o tempo acabou. Queridos, perseverança é a terceira fortaleza. O irreprimível desejo de algum bem maior, a indomável vontade e tenaz aplicação, a perseverança incansável, pela graça de Deus, devem ser dirigidos para a realização de objetivos tão mais elevados que meros interesses egoístas e mundanos, quanto os céus são mais altos do que a terra. Perseverança. O irresistível desejo, irmãos, de um bem maior, que nós possamos ter a irresistível perseverança e desejo de ter a nossa vida condicionada, elevada na presença do nosso Deus. Quarta fortaleza, irmãos, é a missão contra esse mundanismo, que o Senhor coloca em nosso coração o desejo de testemunhar. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não existe reforma espiritual, não existe avivamento espiritual, irmãos, no campo da indolência. Não existe, irmãos. Isso não é bíblico. Então, Charles Spurgeon, ele fala essa frase: ou somos missionários, ou somos impostor.
A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Disse Billy Graham. Quinta, irmãos, quinta fortaleza contra essas ameaças é a fidelidade, irmãos. Fidelidade. Na dádiva de seu filho, tomou providência para que nossa vida interior seja imbuída dos princípios do céu. É o apoderar-nos desta providência que levará à manifestação de Cristo perante o mundo. Quando o povo de Deus experimenta o novo nascimento, sua honestidade, retidão, fidelidade, firmeza de princípios serão infalivelmente reveladas. Queridos irmãos, o Senhor nos convida, irmãos, a nos envolvermos dessas fortalezas, para que assim as ameaças que estão constantemente cercando a cada um de nós, elas venham ser resistidas da forma correta, para a glória do nome de Deus e para que nós possamos, irmãos, continuar avançando. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te guie, que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estar nos apresentando a Tua vontade para nós, Senhor Deus. Nos ajude, Pai amado, por favor, a sermos fiéis, a sermos humildes, a sermos comprometidos com a Tua missão. E assim, Pai amado, termos cada vez mais uma experiência profunda e elevada em Tua presença. Nós oramos ao Senhor, toma em Tuas mãos esta igreja, toma em Tuas mãos este povo, e realiza o Teu querer e o Teu efetuar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém.